dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, meninas? Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, Margarete. Bom dia, meninas. Deus abençoe vocês. Bom dia. Margarete tá melhor? Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Vamos ter mais um dia especial hoje. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós, né? Selma, bom dia. Bom dia, Marli. Como é que tá aí? Tudo bem aí no interior? Tranquilo? É isso mesmo. Nada como um dia após o outro, né? Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. É assim que diz a palavra de Deus, né? Vamos ficar firme aí, né? Mais um dia vencido, o dia de ontem, o dia de antes de ontem. E agora nós vamos viver o dia de hoje. E hoje será um dia muito especial, certo? Muita coisa boa vai acontecer hoje e nós vamos aprender hoje. Nós estamos tendo aí 13 dias especiais para nós aprendermos a nos relacionarmos melhor com Deus. E hoje o nosso assunto será a oração. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje que falam por que a gente deve orar, como deve ser a nossa oração. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre oração. Tá frio aí também? Então, aqui também tá friozinho. Até coloquei um blazer que daqui a pouco eu vou ter que gravar umas coisas aí. E então já me arrumei aqui, mas tá friozinho mesmo. Hoje aqui em Curitiba, o tempo fechado. Eu quero muito que chova, porque, gente, os rios estão secos, né? As nossas mananciais aí que nos fornecem água estão secos e nós precisamos de água que venha do céu para regar a terra. Nós precisamos de chuva. E então a gente precisa muito, né, da chuva. Então, nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre oração, tá bom? A oração é um dos privilégios que um cristão possui e a oração nos leva a falar com Deus. Então, nós precisamos aprender como funciona isso, né? Isso é feito, né? A nossa forma de falar com Deus é através de uma oração. E ela não deve ser negligenciada, porque quando eu paro de fazê-la, eu paro de me comunicar com Deus. Devemos aproveitar ao máximo esse acesso que temos à pessoa mais importante do mundo. Deus é a pessoa mais importante do mundo. Então eu tenho que saber como me relacionar com Ele, como falar com Ele. Se eu, por exemplo, peço uma audiência para falar com o presidente da República, peço uma audiência para falar com um ministro, não tem uma forma de eu encontrar esse caminho? Como para começar, como eu vou ter essa audiência? Como eu vou ter acesso a eles? E depois, quando eu vou conversar com ele, qual é o assunto que eu vou falar com ele? Eu não fico pensando, eu não escrevo, eu não tenho assim uma forma. Pois bem, com os seres humanos, a gente fica pensando, o que eu devo falar para o presidente? O que eu vou falar para ele? O que eu estou precisando? Não é assim que você fica pensando? No entanto, para falar com Deus, também existe uma forma. Nós temos também um jeito que Deus se agrada, que é a forma de falarmos com Ele. E tem alguns versículos na palavra de Deus que nos levam a entender qual é a forma de falarmos com Deus, que Deus ouve, que Deus responde e que Deus se agrada. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos saber, eu quero nesse texto aqui trazer para você a seguinte reflexão. Quando é que eu devo orar? Então eu acordei hoje e tal,
e tá tudo bem, não aconteceu nada, eu tenho a comida em casa, tô trabalhando, meu marido tá tudo bem, meus filhos tá tudo bem. Será que eu devo orar? Será que eu vou investir tempo hoje em orar? Tenho tanta coisa para fazer. A pergunta é: quando eu devo orar? A resposta está em 1 Tessalonicenses 5:17. Vamos procurar lá? 1 Tessalonicenses é um livro bem curtinho. Ele está lá no Novo Testamento. Ele existe, tá, gente? Ele tá depois de Colossenses. Estou procurando ele aqui. Achei. 1 Tessalonicenses 5:17. São só 2 páginas, ó. 1 Tessalonicenses 5:17. Diz o seguinte: orai sem cessar. Quando eu devo orar? Orar sem cessar. Eu tenho que orar sempre. Quando tá tudo bem e quando tá tudo mais ou menos e quando tá tudo mal. Quando eu devo orar? Sempre. Sempre. A Bíblia fala que eu tenho que orar sem cessar. Então, em todo tempo. E o versículo 18 diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho que orar sem cessar e em tudo dar graças. Então, esta é a vontade de Deus, que eu esteja em todo o tempo orando. Por quê? Porque se eu estou em todo o tempo orando, eu estou em todo o tempo em comunhão com Deus. Vamos lá. Os discípulos viam que Jesus estava sempre orando. Eles não precisavam orar, pensa, eles estavam com Jesus. Se precisava de comida, Jesus fazia aparecer a comida. Se precisava de curar um enfermo, Jesus ia lá e curava. Então, essa era a situação dos discípulos. Os discípulos, os primeiros apóstolos, né? Eles andavam com Jesus. Então, Jesus escolheu lá 12 homens, andavam com ele. E aí, os discípulos precisavam de alguma coisa, Jesus multiplicava o pão, Jesus multiplicou os peixes, a multidão estava doente, Jesus curava, chegava um endemoniado aflito, Jesus expulsava o demônio, e os discípulos só ficavam olhando aquela situação, eles só estavam ali junto com Jesus. E aí eles viam que Jesus de vez em quando parava e dizia: ó, eu vou até ali orar ao Pai. E eles ficavam olhando aquilo e eles não sabiam como fazer. E aí, numa certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e falaram para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. Jesus, nos ensine a orar. E aí, Jesus falou para eles: vem cá que eu vou ensinar vocês o que é importante numa oração. Então, abra lá agora Lucas 11. Lucas, está no Novo Testamento. 11, versículo 1, diz o seguinte: quando vocês forem orar, a partir do versículo, o Lucas 11, 1, conta a seguinte história. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Como nós devemos orar? E aí Jesus lhes disse: quando vocês orarem, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Essa é a oração que Jesus ensinou. O que tem de importante nessa oração? Vamos lá? Primeiro, quando vocês orarem, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, Pai, o Senhor é santo. Reconheço a tua santidade. Ou seja, respeito diante de Deus. Você sabe que nem o nome de Deus você deve usar em vão. Olha o que aconteceu comigo faz uns 2, 3 dias. Eu estava gravando um vídeo aqui e por causa da mania da gente dizer, ai meu Deus, não sei o que, eu me flagrei numa coisa muito feia que eu fiz. O vídeo tinha ficado perfeito. Eu tinha conseguido comunicar, já tinha gravado vários, tinha ficado perfeito tudo que eu falei. Só que no meio do vídeo eu usei uma frase. Nossa, meu Deus, só isso? Eu usei essa frase. E aí, quando eu assisti e vi que eu falei isso, na hora Deus falou para mim, o que eu tenho a ver com isso que você tem que pôr meu nome aí? Você se admire de uma outra forma, mas não use o meu nome em vão. Menina, na hora me deu um tremor assim, sabe? Eu falei, eu não posso usar esse vídeo. Apaguei, fiz tudo de novo. Mas foi uma bênção para mim, sabia? Porque eu te ensino que não pode usar o nome de Deus em vão. Eu te ensino que eu não posso ficar falando, ai meu Deus, à toa. E tô eu gravando um vídeo, no meio do vídeo falo uma bobagem dessa? Nome de Deus é santo. Não fico usando o nome de Deus para bobagem. Se eu preciso de Deus, eu clamo a Deus. Deus me socorre. Deus, socorro. Agora, não ficar usando o nome de Deus à toa. Um dos mandamentos é, não use o nome de Deus em vão. Eu não posso usar o nome de Deus em vão para minhas coisas corriqueiras. Então, aqui Jesus já está falando, quando vocês orarem, vocês saibam que o nome de Deus é santo. Vocês estão na presença de Todo-Poderoso. Não é uma brincadeira. Então, primeira coisa, reconheça aonde você está, que é na presença do Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome, diz o começo da oração que Jesus nos ensinou. Depois ele diz, dá-nos o pão nosso cotidiano. O que o ser humano precisa? De um pão para comer, para viver o que eu e você precisamos. Eu preciso desse colar? Eu preciso desse blazer, assim do jeito que ele é? Eu preciso desse brinco? Eu preciso dessa camiseta? Não. Se eu tiver com uma outra vestimenta, tá bom. Isso tudo são acessórios. Mas se eu levantar hoje, colocar essa roupa e não tiver o pão para me alimentar, do que me valeu? Vai chegar de noite, eu vou estar com fome, com essa roupa e com um semblante triste. Porque o que o homem precisa? Do pão nosso de cada dia. Nós precisamos nos alimentar. Isso há 2000 anos atrás e isso continua sendo hoje e daqui 20.000 anos nós vamos continuar precisando nos alimentar, porque nós somos humanos. Nós não podemos ficar 10 dias sem comer. Nós não podemos ficar 2 dias sem comer. Por quê? Porque a fome, ela muda o semblante da pessoa. Porque a fome é muito triste. Então aqui Jesus fala, quando vocês orarem, vocês santifiquem o lugar que vocês estão, porque o lugar é santo. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus é santo. Então, santificado seja o teu nome. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E a terceira coisa que Jesus fala, perdoa os nossos pecados. Eu estou na presença de Deus.
Deus é santo. Chego eu lá, cheio de mágoa, cheio de rancor, com raiva da minha mãe, com raiva dos meus filhos, com raiva da vizinha, com raiva da vida, e chego para Deus e falo: Deus, eu preciso de um emprego. Assim, toda arrogante. Todo mundo tem emprego e eu não tenho. Eu quero um emprego, eu exijo. Tem pessoas que têm a coragem de chegar diante de Deus. Eu acho um absurdo esse tipo de oração. Quando eu olho para a oração que Jesus nos ensinou, eu não consigo compreender uma oração que as pessoas chegam e falam assim: eu exijo que semana que vem eu tenha um emprego. Eu reivindico um carro novo. Que isso? Como é que você chega na presença de Deus e reivindica alguma coisa? Quem é você? Você tem que chegar na presença de Deus muito humilde. Você tem que chegar na presença de Deus reconhecendo que você é humano, que você precisa de pão. Você precisa do ar. Senão você morre hoje, filha. Nada de arrogância. Nós temos que chegar na presença de Deus humildes. E ainda dando coisas para Deus. Porque aqui quando Jesus fala: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Eu já tenho que chegar com essa conversa. Deus, me perdoa o que eu fiz ontem, aquela brabeza que eu estava ontem, aquele descontrole que eu estava ontem. Me perdoa. Me perdoa, Deus. E sabe, Deus, o descontrole que a fulana fez comigo, eu também vou perdoar. Porque olha a caca que eu fiz e quero ainda reter o perdão que a outra fez. Olha o que Jesus estava ensinando para os discípulos. É assim que vocês têm que entrar na presença de Deus. Vocês têm que entrar na presença de Deus com humildade, reconhecendo que Ele é Deus, o todo soberano, e Ele é santo. Então, para vocês se apresentarem diante de Deus, vocês têm que pedir perdão do pecado de vocês, porque senão vocês não têm acesso a Ele. E, gente, é muito sério. As pessoas pegam e começam assim: eu tenho que orar 50 Pai Nosso, que daí vai estar resolvida a minha situação. Se você orar um, mas compreender o que você está orando, você está na presença de Deus. Se você orar 50, mas você está assim: Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Meu Deus, estou cheio de problema. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nossa, será que vai demorar muito esses Pai Nosso hoje? Será que vai resolver o teu Pai Nosso? Nada. Você está falando palavras ao vento. Porque Deus é Deus, filha. Você precisa ter reverência na presença dele. Não é brincadeira, não. Você sabe que esse tempo que eu tenho com você aqui não é brincadeira, não. Eu não venho aqui para me aparecer, eu não venho aqui. Quem tem que aparecer aqui nesse momento é Deus. Quem tem que aparecer aqui é aquilo que Ele está dizendo para mim e para você. É isso que tem que ser grande. Eu e você temos que ficar, pequenininho, escondido atrás da cruz. Porque Deus é santo. Ele fala, Jesus ensinou: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E olha a quarta coisa que Jesus ensina: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus já estava falando para os discípulos: vocês orem todos os dias, tá? Porque todos os dias vai ter uma tentação para você cair e você se enredar nela. Você pode apostar, filha, que hoje vai ter uma tentação para você, preparadinha. Porque enquanto você estava dormindo, não pensa que o diabo estava dormindo, não. Ele estava bem acordadinho. Sabe fazendo o quê? Armando para você e para mim. Todos os dias é assim. Jesus falou que quando a gente orasse, era para a gente pedir para que Deus não nos deixasse cair em tentação, mas nos livrasse do mal. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso na sua vida? Me diz uma coisa. Quantas vezes? Você tem uma ideia quantos Pai Nosso você já orou na vida?
Agora eu quero te perguntar uma segunda coisa. Você já fez uma reflexão, como eu estou fazendo agora, do que está escrito no Pai Nosso? Você tinha noção do que está escrito? Quem sabe você fez uma corrente de oração e orou 1000 Pai Nossos. Mas você sabia o que você estava orando? Todos os 1000 Pai Nossos que você orou, você perdoou 1000 pessoas que deviam de você? Que você tinha mágoas? Você perdoou? Porque se 1000 vezes que você orou o Pai Nosso, você perdoou 1000 pessoas, então tá ótimo. Você entendeu o que você estava orando. Agora, se você orou só para cumprir uma tabela, filha, os teus 1000 Pai Nosso não resolveu de nada. Se você orar com a tua consciência de que Deus é santo, de que você precisa do pão nosso de cada dia, de que você precisa do perdão dos seus pecados e de perdoar o outro, e que você pediu para Deus não te deixar cair em tentação, mas que você fique que Ele esteja te vigiando e te protegendo de todo mal. Se você orou 1 e não 1000 e você entendeu, esse foi válido. Agora, 1000 sem compreender são palavras ao vento. Então, Jesus nos fala na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração que eu tenho que ficar repetindo ela 1000 vezes. O Pai Nosso é uma oração modelo que nós devemos compreender. Jesus estava tentando ensinar para os discípulos o que era importante para um ser humano numa oração. Agora, dentro disso aqui, então, por exemplo, quero te citar um exemplo. Você está com um filho doente, tá? Então, a tua situação é um filho que está lá no hospital doente. E aí você fala assim, eu vou orar hoje, vou fazer uma oração. Aí você se ajoelha e fala assim, sabe, nem sei como é que eu vou orar hoje, acho que eu vou fazer o seguinte, vou orar 100 vezes o Pai Nosso. Aí você fica ali repetindo. E não fala nenhuma vez para Deus, Deus, visita o meu filho na UTI que está doente, Pai. Coloca a mão dos teus médicos com poder ali para que eles sejam instrumentos para dar a medicação certa, para que eles não errem no atendimento, que as enfermeiras tratem meu filho com carinho, que ele saia dessa zona de risco que ele está. Deus, visita o hospital, Senhor. Por favor, eu sou um ser humano cheio de erros e defeitos. Perdoa os meus pecados, atende a minha oração, Senhor. Essa é uma oração agradável a Deus. Por quê? Que Deus compreende o que eu estou falando. Isso aqui é uma oração modelo. Eu vejo muitas pessoas precisando de algo de Deus, mas elas simplesmente entram na presença de Deus e começam a falar algo decorado, mas nem sabem o que estão falando. Então, Jesus deixou essa oração como um modelo. E isso tem que ser uma oração. A oração tem que sair de dentro do teu coração. Só que você precisa dar algumas coisas para Deus. Abrir mão de algumas coisas para Deus, né? E uma das coisas que Jesus ensina que a gente tem que abrir mão é o quê? De reter o perdão. É muito interessante. É uma das coisas que eu olho principais dessa oração, sabia? É a minha parte. Porque a parte de Deus está tudo certo. A parte de Deus nessa oração está tudo certo. Quando eu peço para Deus, me dá o pão, Ele tem para dar e Ele vai dar. Quando eu peço para Deus, não me deixa cair em tentação, Ele não me deixa se eu pedir. Quando eu peço para Deus, me livra do mal, Ele me livra. Quando eu peço para Deus, perdoa os meus pecados, Ele me perdoa. Sabe qual é o problema dessa oração? Meu e seu? Quando eu falo para Ele que eu perdoei o meu próximo. Aí encrencou a oração. Quando eu falo para Deus, Deus, me perdoa, me dá o alimento, me livra do mal. Tudo isso Ele faz. Só que a hora que chega a minha parte para cumprir da oração, que é eu perdoar a amiga que me ofendeu, não. Isso aí já complicou, né, Deus?
Aí já pegou pesado. Filha, chega! Você tá cheio de erros. Não tô te falando que eu mesmo fui gravar o negócio e falei, ai meu Deus, e tô cansada de ler os mandamentos, que eu não posso usar o nome de Deus em vão, mas de tanto ver as pessoas falando, ai meu Deus, tô eu no meio de uma gravação falando, ai meu Deus. E Deus falou assim, a gravação tá ótima, mas essa parte tá horrível. Eu falei, pronto, vou pagar tudo. Pode ser que para as pessoas ficasse imperceptível. Mas para mim, eu olhei e falei, tá certo, olha aí. Então, menina, nós somos seres humanos. Precisamos todo dia pedir perdão dos nossos erros. Mas precisamos também todo dia perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, pensa nisso, tá? Vamos continuar. Abra aí agora Mateus 6:6. Você já está aí em Mateus, né? Não, Lucas, quer dizer. Nós vamos voltar um pouquinho a Bíblia. Vamos abrir lá Mateus 6:6. Como que nós devemos fazer essa oração? De que forma tem que ser feita a oração? Existem algumas formas e alguns lugares, né, que eu escolho. Eu, por exemplo, tenho a escolha de ser o meu local de oração aqui. Ó, vou te mostrar, tá até bagunçadinho ali. Tá vendo essa poltrona aqui? É o meu local de oração. Tá vendo ali minha caixinha de promessa? Ó, aqui tá meu local de oração. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar. Ali tem mais uma Bíblia, tem livros que eu leio. Ó, esse aqui é um dos livros que eu tô lendo, ó. O Poder do Espírito Santo, do Billy Graham. Aí aqui tem umas baguncinhas minhas. Aqui tá o meu livro de devocional. E esse aqui, ó, essa aqui é minha poltrona. Eu sempre deixo uma cobertinha aqui que eu me cubro. Eu sento aqui todos os dias para orar. Esse é o meu local. Esse é o meu ponto de encontro com Deus. Eu fecho a porta ali, tá? Do meu escritório. Então ninguém me incomoda. E eu sento aqui. Aqui é o meu ponto de encontro. Então eu tenho um local que eu me encontro com Deus. Pode tocar o telefone, pode tocar a campainha, eu não atendo, entendeu? Eu tô no meu tempo com Deus. E eu escolho também um tempo onde a casa não vai estar agitada. Então, um dos meus horários de oração é logo cedo. Então, 7 horas, ninguém liga para casa de ninguém, né? Então, nesse horário, estão os meninos dormindo, tudo quieto. Então, nesse horário, eu sento aqui, fico aqui. Entre 7 e 8 horas é o meu horário onde eu desço para ter o meu tempo com Deus. Vamos ver lá. Mateus 6:6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então a Bíblia fala que eu preciso de um local onde fique só eu e Deus para esse tempo de oração. Olha que interessante. Essa passagem aqui é Jesus que está falando sobre isso, né? Então, uma das coisas para que você tenha esse tempo com Deus é que você precisa escolher um local. É o teu aposento? É o teu quarto? Então, ótimo. Você entra, fecha a porta, fala para os meninos, para as crianças, para tua, sei lá, para quem convive com você, para tua irmã, para o teu marido. Eu agora não vou poder falar, tá? Só daqui 1 hora. Eu não estou em casa nesse momento. Vocês me esquecem. E você entra lá porque você está numa audiência com Deus. Aí ali você vai conversar, ali você vai pedir perdão, ali você vai falar da tua vida. Então, precisa de um local. Outra coisa. Outra forma de orar.
Atos 12, 12. Vamos ver lá. Então, uma das formas que eu tenho que fazer é sozinho. Outra forma de orar. Atos 12, 12 diz o seguinte: depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Aqui é uma passagem quando Pedro estava preso e os amigos dele estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, e eles estavam lá orando, intercedendo por Pedro que estava preso. Então, uma segunda forma de orar é em unidade. Eu tenho que ter o meu tempo com Deus, mas eu também preciso me unir com os meus irmãos para orar um pelos outros, entendeu? Pela necessidade um dos outros. Então, eles se reuniram para orar pela causa, uma causa específica. Pedro estava preso e eles estavam suplicando a Deus que libertasse Pedro da prisão. E realmente aconteceu, viu? Pedro ficou liberto e quando Pedro chegou lá na casa, eles estavam reunidos orando. Então, essa oração também é agradável a Deus. Por isso que todos os dias, às 9 horas da noite, eu sento aqui com a minha família, nessa minha sala, sentamos aqui no meu local de oração, eu trago todo mundo para cá, a gente senta aqui, a gente lê a Bíblia e a gente ora pela nossa família e pela família de vocês. Todos os dias eu faço isso. Já faz algum tempo que eu tenho feito isso. Por quê? Porque isso é agradável a Deus. Eu sei que vocês estão passando situações difíceis. Eu sei que teu marido está passando uma situação difícil. Eu sei que nós estamos vivendo no meio de um tempo muito difícil. E se eu tenho essa fé e essa certeza de que Deus ouve a nossa oração, eu preciso orar com você também. Então, às vezes, eu entro aqui, tem 2, 3 famílias comigo. Mas sabe o que Deus falou para mim outro dia? E eu estava até pensando em tirar a oração da noite. Eu falei pro meu marido, acho que vou ficar só com a oração da manhã, fofo. Porque parece que as pessoas não estão ligando muito, não estão muito entrando pra gente fazer oração com elas. E aí Deus falou assim pra mim, ei, tem 2, 3 pessoas entrando e elas estão interessadas na oração. Você não vai parar, não. Enquanto tiver uma, você vai continuar orando por ela. Eu falei, nossa, é verdade. Não é a quantidade. Não é a quantidade que vai fazer o efeito. É o propósito. Qual é o propósito? Abençoar as famílias? Tem uma família entrando para ser abençoada? Você vai orar com ela. Porque quem sabe essa uma família que eu estou orando é a família que eu vou impedir de cometer um suicídio. É uma família que eu vou conseguir abrir os olhos para que essa pessoa creia. Então, para Deus, uma família, uma pessoa é importante. E eu falei, meu Deus, me perdoa. Já não está mais aqui quem falou. Você entendeu? Porque às vezes a gente fica olhando a quantidade. Não é nada disso. Você já pensou se eu tiver numa noite, orando às 9 horas da noite com uma família, onde era a última saída para aquela família, só tinha uma, e eu decidi vir aqui orar por essa família, e essa pessoa se decide a não cometer um suicídio, e eu orei por ela? Meu Deus! Olha a tragédia que pode ter sido solucionada. Então, o orar uns pelos outros é agradável a Deus. Deus fala que no momento de aflição, e é por isso que é a minha proposta da oração da noite, nós estamos vivendo um momento de aflição na terra. Nós estamos vivendo um momento de aflição no Brasil. Essa é a realidade.
Eu não posso ficar maquiando algo que não está acontecendo. Eu continuo trabalhando e vivendo e motivando as pessoas. Porém, nós estamos vivendo um momento de aflição. E se eu não orar uns pelos outros, se nós não orarmos uns pelos outros, o caos pode ser muito pior. Então eu preciso orar. E você também precisa orar. Então, interceda pelas tuas vizinhas, pela tua equipe de trabalho, pela empresa que você trabalha, se reúna com seus filhos, com seu marido. As coisas estão difíceis, pega aí na mão dos teus filhos, do teu marido e vão orar. Você sabe que eu fiquei muito feliz de saber esses dias, nós estávamos passando por uma situação aqui delicada semana passada. A empresa que meu marido trabalha, eles demitiram algumas pessoas semana passada. E nós estávamos preocupados de se o meu marido não seria uma das pessoas que iria ser demitido, tá? E nós estávamos em oração, colocando essa questão diante de Deus. E meus filhos sabiam disso. E nós estávamos orando com eles. Nós estávamos orando junto com os nossos filhos para Deus nos livrar, para que meu marido não perdesse o emprego. E aí, não sei se vocês se lembram que um dos dias, às vezes meus filhos não estão aqui na oração, porque eles também têm, na igreja tem um grupo que eles se reúnem, e aí eles fazem também oração entre os meninos, e tem uma palavra também e tal, da idade deles. E eles estavam numa live dessas. E depois eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que me disse que meus filhos pediram oração lá pelo emprego do pai. Sabe por quê? Porque eu os faço saber tudo o que está acontecendo à nossa volta e eu junto com eles, nós oramos. Com isso, eu estimulo e eu ensino os meus filhos a quê? A andarem com Deus. Por isso que é necessário você pegar a sua filha pequenininha. E eu faço isso desde que eles eram pequenos. Com 2 anos, 3 anos. O papai precisa de um trabalho. Vamos orar para o papai do céu nos dar o trabalho? E aí o que acontece? O trabalho vem. Quando o trabalho vem, vocês se reúnem de novo e falam: filha, nós vamos nos reunir hoje para agradecer o papai do céu, que lembra que nós pedimos para o papai um emprego e o papai do céu deu. Se a criança crescer escutando isso, quando ela for mais velha, aonde ela vai buscar o emprego? Em Deus. Então, o teu filho, a teu marido, a tua família, se vocês estiverem unidos em oração por um propósito, vocês vão alimentar um ao outro a fé. E quando as coisas se resolvem, vocês celebram também juntos e saibam que é Deus, e vocês já sabem daí que foi Deus quem deu o livramento. Então, sexta-feira, agora, foi o dia do corte que teve na empresa do meu marido. E ele não foi demitido. Então, no sábado, eu e a minha família estávamos aliviados pelo livramento que Deus nos deu. Então, gente, é bom andar com Deus. E é bom aprender que o sim de Deus é bom e o não também é. Se Deus tivesse decidido que meu marido não teria mais o emprego, também nós seríamos agradecidos, porque nós colocamos na presença de Deus. Deus disse não. Se ele disser não, também está tudo certo, porque ele vai cuidar do resto. Então, por isso que é necessário tudo ser apresentado diante de Deus, porque o sim de Deus é bom e o não também, porque se ele disse não é porque ele vai dar uma outra saída, mas é necessário ser tudo colocado diante de Deus. Então, devemos orar em secreto e devemos orar em união com os outros. Agora vamos abrir lá em 1 Timóteo 2,5. Como
nós devemos fazer essa oração? Por qual meio? Quem é que tem o poder de nos dar o acesso a Deus? Vamos lá, 1 Timóteo 2,5. Abre lá a sua Bíblia. 1 Timóteo, tá aí na Bíblia, viu, gente? Demora às vezes para achar ele, mas tá aí, no Novo Testamento. Vai procurando, depois de Tessalonicenses, aqui ó. 1 Timóteo 2,5, diz o seguinte: porque há um só Deus. Olha só, existe mais de um Deus? Não existe. Só tem um Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, 1 Timóteo, Paulo escreveu esse livro, essa carta para Timóteo, e ele diz para Timóteo que há um só Deus e um só mediador. O que é o mediador? É aquele que intervém, é aquele que faz a mediação, é aquele que faz a ligação. E aqui está dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, o que significa isso? Estou eu aqui e Deus aqui. E para eu chegar nesse caminho, só tem Jesus. Só tem um mediador, Jesus Cristo. E é por isso que toda oração que eu faço, eu falo em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o único que pode me levar a Deus. Eu não tenho outro caminho que me dá acesso a Deus de acordo com a Bíblia, tá? Vamos ler lá João 14:6. Volta um pouquinho. Como isso aqui é um estudo, a gente tem que passear na Bíblia, tá, gente? Então, procura aí, João 14:6, diz o seguinte: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lá em Timóteo, Paulo disse para Timóteo que Jesus era o único mediador. E aqui no livro de João, Jesus mesmo disse para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque existem muitas mentiras. Eu sou a vida, ninguém vem ao meu Pai se não for através de mim. Então é por isso que você pode fazer meditação, você pode ficar fazendo concentração, você pode ficar sem comer 10 dias, você pode fazer o que você quiser, mas se você não for até Jesus, até Deus, e não usar o caminho Jesus Cristo, você vai morrer de fome, vai emagrecer, mas você não vai chegar a Deus. Tá? Você pode fazer a meditação mais linda que for, decorar a oração mais linda que for, mas se não for Jesus o caminho que te leve, você não vai encontrar. Você não vai, filha. Porque está escrito, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Agora vamos ler João mesmo 13:14, versículo João 14, 13 e 14. Vamos lá. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha o que Jesus disse. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu vou fazer. Se vocês não pedirem no meu nome, simplesmente não vou fazer.
E aí aqui é bem legal todo esse texto, sabe? Ó, eu até vou ler antes um pouquinho para vocês poderem entender melhor. É João 14, a partir do 10. Diz assim: Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o que Jesus está falando. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, o Pai que está em mim, quem faz as obras? Olha Jesus falando. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim? Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Então Jesus falou assim: vocês creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim por causa dos milagres que eu estou fazendo, certo? Então vocês creem, porque nesse tempo Jesus estava com eles. Jesus estava falando isso para os discípulos. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus já estava dizendo para eles: se vocês crerem em mim e vocês entenderem que eu estou no Pai e o Pai está em mim, vocês vão fazer as obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o meu Pai e farei tudo o que pedirdes em meu nome. Aí Jesus disse: eu vou fazer para vocês tudo o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele tá falando: se me pedirdes... Que oração, hein? Será que é isso? Tá pausando, né? Deu? Voltou? Falta 9 minutos? Não, é por causa do meu Wi-Fi aqui que tá ruim. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, não adianta a gente entrar na presença de Deus e não pedir a Deus as coisas através de Jesus. Ele é o caminho. Então, eu quero que vocês fiquem com essa reflexão, tá? Vocês precisam orar uns pelos outros, então precisa se unir com pessoas para orar por outras pessoas. É agradável a Deus isso. Mas você precisa também ter um tempo sozinho com Deus. E você precisa saber que não é orações repetidas que vão ser ouvidas. Não é pelo inúmeras vezes que você vai repetir uma oração que ela vai ser ouvida. Bom dia. Mas a tua oração, ela vai ser ouvida quando ela é sincera. E lembra do que eu falei do Pai Nosso. Na oração, Deus faz uma limpeza no nosso coração. Você tá lá pedindo um monte de coisa, mas Deus também quer de você algumas coisas. Porque é uma comunicação de mão dupla. Num relacionamento não tem só me dar. O relacionamento tem eu também te dou. Um casamento para dar certo, eu dou e eu recebo. Se ficar só no recebo, uma hora ele se estoura. Eu preciso dar para receber. Então, assim é o nosso relacionamento com Deus. Eu dou e eu recebo. Eu escuto o que Ele quer de mim e eu peço o que eu quero dele. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Então, fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos ler um último versículo que está em Mateus 6, 7. É importante esse aqui. Mateus 6, 7 diz o seguinte: e quando vocês orarem, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Então aqui está dizendo: e quando orarem, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar
serão ouvidos. Então Jesus está dizendo que a gente não pode ficar falando vãs repetições. Nós temos que falar com Deus aquilo que realmente a gente quer dizer para Ele. Então agora vai cair, eu acho. Vou orar rapidamente aqui, mas eu precisava ensinar para vocês essas coisas sobre oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por cada um que está aqui comigo hoje, Pai. Estou com a conexão baixa aqui, falhando, mas eu quero pedir que o Senhor abençoe e faça compreender essas pessoas que estão comigo hoje, que elas possam compreender quão grande é esse tempo que podemos estar com o Senhor, que é o Criador de todo esse universo, o Deus da criação, o único Deus. Obrigada, Senhor, pelo acesso que temos ao trono da graça. Obrigada, Senhor, por fazermos pessoas melhores. A cada dia o Senhor trabalha as nossas vidas. Muito obrigada. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos livra, Deus, nesse dia de todo mal, Pai. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam ontem, antes de ontem, no passado. Livra-nos do mal. Tu és santo, Deus. Muito obrigada por tudo. Abençoa todas as famílias que estão comigo agora. Abençoa os enfermos. Abençoa, Deus, todas as pessoas que entram aqui para aprender mais do Senhor todos os dias. Como andar com o Senhor. Fica com elas, Deus. Visita, Deus, os lares delas. Aquelas que estão aflitas, abatidas, doentes, sem forças. Renova as forças, Pai. É isso que eu oro. Te peço. Peço a tua bênção sobre o meu lar também. Abençoa, Deus, minha casa, meus filhos, meu marido, nosso trabalho. Abençoa a Claudete, que me ajuda aqui todos os dias. Abençoa meus pais, minha sogra, minhas cunhadas, toda a nossa família. Deus, nós dependemos de Ti. Dá-nos o maná desse dia, o pão nosso de cada dia. Tudo o que precisamos hoje, Deus, nós dependemos de Ti. Peço a Tua bênção e o Teu livramento sobre nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, querida. Que Deus abençoe você ricamente. Não tem problema não, Neuza. Amanhã, se você quiser nos acompanhar aqui, todos os dias às 8 horas, eu estou aqui para te ensinar como andar com Deus. Cada dia tem um princípio, cada dia é uma coisa. E hoje nós aprendemos sobre oração. Aquilo que é agradável a Deus, para que a gente possa fazer uma reflexão. Como tem sido nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus. Vamos pegar nossa caixinha de promessa. Vamos tirar aqui o versículo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Olha que legal. Provérbios 17:17. Um amigo ama em todo o tempo. Ele anda com a gente, certo? Mas é um irmão na adversidade. Então ele é mais chegado ainda na hora da adversidade. Você tem que ser assim para o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo em todos os momentos. Mas na hora que ele tiver em tempo de adversidade, ele precisa mais ainda de você. Jesus é assim conosco, sabia? Ele nos ama em todo o tempo, gente. Mas sabe que na hora da adversidade o que ele faz? Ele nos carrega no colo. E ele leva todas as nossas cargas. Temos que aprender com Jesus como ele nos trata e sermos assim com o nosso próximo. Você tem algum amigo que está hoje em momentos difíceis? Seja irmão dele nesse tempo. Se coloque na posição de um irmão.
e o ajude mais de perto, certo? Deus abençoe você. Vamos perguntar para Deus quem é o nosso amigo hoje que está precisando de um pouco mais. Deus abençoe você, viu? Um bom dia. Beijo. Fique com Deus.